Como virar o jogo? Talvez você não saiba, mas essa aqui é uma bola de futebol americano, um esporte praticado basicamente só nos Estados Unidos. E recentemente tomou um pouquinho de proporção aí no Brasil, especialmente por conta da final desse jogo, da final desse campeonato que é chamado de Super Bowl. E no intervalo do Super Bowl usualmente tem um show, né, de um artista, uma banda famosa. Nesse caso foi o show da Rihanna, que passou 6 anos aí longe dos palcos e voltou fazendo essa reestreia, digamos assim, no palco do Super Bowl, né, no intervalo dos tempos ali da final do Campeonato de Futebol Americano. E para quem não sabe, né, só como informação, Kansas City Chiefs foi o campeão desse torneio desse ano. É um time que eu acompanho já faz algum tempo também. Teve um jogador brasileiro que jogou pelo Kansas City Chiefs. O nome dele era Cairo Santos, na posição de kicker. Ele jogava 2015, 2016. Foi basicamente quando eu comecei a acompanhar o time. E por que eu estou trazendo tudo isso para vocês para falar a respeito de como virar o jogo? Bom, eu acho que nada mais natural, quando a gente fala sobre jogo, trazer alguma referência do esporte. E às vezes a gente tem jogos internos dentro da organização. De repente você está atuando num projeto e precisa virar o jogo. De repente a coisa não está indo bem, a coisa não está indo legal e você precisa retomar as rédeas ali da situação e transformar isso num novo jogo, um jogo que vai te dar a vitória no final, que vai te dar, né, um projeto bacana sendo executado, KPIs, números interessantes no final para você promover esse projeto. De repente é outra situação, relacionamento com a sua gestão, com o seu time, com a sua equipe. A coisa não está andando bem no jogo que você está jogando dentro da sua organização e você precisa virar o jogo. E aí eu quero trazer para você justamente o que aconteceu nessa final, né, no Super Bowl, e o que isso pode nos ensinar na nossa carreira corporativa a dar esses passos para poder virar o jogo. Só para você ter uma ideia, né, de forma bem geral, o futebol americano ele é um jogo de avanço de território. Então, né, o time de ataque tem a bola, aí tem um outro time defendendo o campo e basicamente o que você tem que fazer é carregando essa bola ao longo desse campo e ganhando o território. Aí você tem uma série de jogadas para ganhar 10 jardas, né, que é a medição deles lá. Depois, se você consegue isso, você tem mais uma outra série de jogadas para ganhar 10 jardas. Se você não consegue, você tem que devolver a bola para outro time. Aí o ataque do outro time vai tentar ganhar jardas no seu campo, né, de maneira bem geral é assim que funciona. Mas para você ter isso em mente, o avanço de jardas em posse da bola é o que faz você ganhar o jogo. Mas e se você estiver perdendo o jogo? E se você estiver atrás no placar, tiver muitas coisas acontecendo e você está aí desesperado, desesperada, querendo mudar o jogo do seu trabalho, do seu projeto, da sua relação com as pessoas, enfim. O que o futebol americano pode nos ensinar nesse dia? É interessante porque nesse Super Bowl específico que aconteceu alguns dias atrás, o time que eu torço, o Kansas City Chiefs, ele foi pro intervalo do jogo, um pouquinho antes do show da Rihanna acontecer, ele foi pro intervalo perdendo o jogo. E ele precisava justamente voltar depois do intervalo e virar o jogo. E existe uma posição no futebol americano, né, uma pessoa que joga ali numa posição chamada de quarterback, que basicamente é o líder do ataque, a pessoa que coordena todas as jogadas de ataque. E o jogador do Kansas City Chiefs, ele tem uma frase muito comum que ele fala, e outros jogadores também, mas especificamente nesse caso ele falando, pro time dele, one play at a time, que na tradução simples e literal, uma jogada por vez. Ou seja, a gente está voltando, né, para o segundo tempo do jogo, estamos perdendo o jogo, mas a gente não consegue virar o jogo fazendo apenas uma jogada. A gente precisa fazer várias jogadas e ganhando território e avançando no campo, conquistando os pontos. Depois tentar parar o ataque deles, recuperar a bola e continuar jogando uma jogada por vez. E essa é uma mentalidade muito comum dos jogadores de futebol americano. Eles sabem que não existe passe de mágica, não dá para você fazer um monte de pontos de uma vez só. Você precisa ir conquistando, jarda após jarda, né, território após território. Você precisa ir conquistando essa virada de jogo, uma jogada por vez. E aí eu quero fazer a seguinte reflexão, como que isso ajuda a gente no final do dia? Vamos lá. Como eu falei para vocês a regra, eles têm 3 jogadas para avançar 10 jardas. Se eles conseguem isso, eles ganham mais 3 jogadas para poder avançar mais 10 jardas. Se eles conseguirem, eles ganham mais 3 jogadas para avançar mais 10 jardas e assim por diante até chegar no final do campo, é onde eles anotam os pontos.
Aí eu te pergunto, para você virar o jogo da situação que você está passando hoje, com o projeto, com, né, o que você estiver passando aí, quais são as 3 principais jogadas que você pode fazer agora para avançar as próximas 10 jardas? A partir do momento que você avança, faz essas jogadas e consegue ter sucesso em avançar essas 10 jardas, quais seriam as próximas 3 jogadas? Eu acredito que se a gente for habilidoso e habilidoso o suficiente para poder, né, discernir os nossos problemas do dia a dia nessa mentalidade de uma jogada por vez. Às vezes a gente quer resolver tudo, a gente quer tomar conta de tudo, acha que com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio tempo, a gente vai ser capaz de resolver todos os problemas ou mudar o jogo, mas muitas vezes o que a gente acaba conseguindo é estresse, decepção, pressão psicológica, quando no final do dia isso não ajuda nem nós, nem o problema a ser resolvido. De outra forma, se a gente pegar essa mentalidadezinha do futebol americano e tentar entender quais são as próximas 3 jogadas, não vamos pensar nas próximas 20, 30 não, isso desgasta demais. Quais são as próximas 3 que eu posso fazer para ganhar um pouco de território? E depois eu penso em outras 3 para ganhar outro pouco de território. Acho que essa mentalidade, ela nos ajuda bastante. Uma outra metáfora que eu utilizo também para esse tipo de bate-papo que a gente está tendo aqui imagina que você pegou o seu carro para ir viajar à noite, né? Então você está fazendo uma viagem, vou pegar hipoteticamente aqui, você está saindo de São Paulo e indo para o Rio de Janeiro. Então você está viajando de madrugada, saindo de São Paulo e indo para o Rio de Janeiro. Se você desligar os faróis do seu carro em determinado momento na estrada, quando não tiver iluminação, você não vai enxergar nada. Porém, se você ligar os faróis do seu carro, o que você enxerga? Os próximos 10 metros, 20 metros. Você não vai ser capaz de enxergar toda a estrada. Você enxerga 10 metros, avança esses 10 metros com o carro e aí fica capaz de enxergar mais 10 metros. Avança esses 10 metros e fica capaz de enxergar mais para frente. E assim, ganhando território, você vai atravessando a estrada escura com aquela pouca luz que você tem do farol do seu carro até você chegar no seu destino. Muitas vezes é isso também que acontece na nossa carreira. A gente quer já olhar como que vai ser o caminho todo até o destino, só que a gente não tem condições de ter essa visão. A gente precisa, primeiro, fazer aquilo que a gente pode com a visão que a gente tem do momento, daqueles 10 metros. A partir do momento que a gente percorre esse caminho, a gente começa a ver outras possibilidades, ver o caminho mais à frente. E assim a gente vai seguindo. Então, se você está passando por um desafio no seu trabalho, seja como eu comentei, com um projeto, com a execução de um projeto, com o seu time, com a sua liderança, algum problema que seja aí no seu trabalho, não ache que você vai conseguir resolver isso do dia para a noite ou simplesmente com 1 ou 2 ações. Então, se a gente trouxer essa mentalidade do futebol americano de ganhando território, se a gente trouxer essa mentalidade, né, da viagem que eu comentei, de entender que você dificilmente vai ter a visão do todo, você precisa dar alguns passos, seguir em frente para daí depois ter uma visão a mais e aí tomar a próxima decisão e continuar seguindo em frente, eu não tenho dúvidas que você vai ser capaz de resolver aquilo que você precisa e virar o jogo. Porque isso que é o mais importante no nosso dia a dia. A gente quer conquistar as coisas, a gente quer fazer com que as nossas tarefas elas tenham valor, elas entreguem valor para a organização. A gente quer que o nosso trabalho seja reconhecido, tenha valor para as pessoas ao nosso redor. Para isso, em alguns casos, a gente precisa virar o jogo, a gente precisa tomar as rédeas da situação, numa situação que não está tão legal assim, que pode acabar, né, com todo o esforço feito até agora, mas para isso a gente precisa ter esse discernimento e essa parcimônia de entender que é jarda após jarda, jogada após jogada. Então lembre-se disso, one play at a time, uma jogada por vez, e aí você vai conseguindo progresso. Espero que você tenha gostado. Esse é um videozinho mais curto que eu fiz hoje nos dias de carnaval aqui, para a gente poder ter essa reflexão. Espero que você esteja aproveitando esses dias de carnaval. Se você está vendo esse vídeo depois, espero que você tenha aproveitado. Se você gostou desse vídeo, obviamente, deixa o seu joinha aqui embaixo, dá uma curtida, porque isso ajuda a gente a entender se a gente está no caminho certo ou não. A Thalita e eu aqui no Treinamento Raiz. E se você também acha que esse conteúdo, essa reflexão pode ser valiosa para alguém,
encaminhe esse vídeo para essa pessoa. De repente pode ser um insight interessante para ela e vocês juntos podem trocar uma ideia e conseguir encontrar ainda mais caminhos para poder progredir e virar os jogos da vida que é um de vir, porque isso é um fato. Hoje a gente está nas nossas batalhas diárias, estamos nas nossas batalhas diárias atualmente, vão ter batalhas no futuro e de tempos em tempos é importante a gente refletir como nos conduzir perante essas batalhas. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.